Tá legal, tá valendo. Então, olha só. Qual que é o tema da aula de hoje, turma? O tema da aula de hoje é justamente esse aqui, ó. Função de Heaviside, tá? Então, para que, antes da gente ler isso aqui, vamos ver já a definição dela aqui, ó. O que é a definição de uma função de Heaviside? Para um valor constante de C maior ou igual a zero, e para um T maior ou igual a zero, e para todo T maior ou igual a zero, nós definimos a função degrau unitário, que é um outro nome que ela tem, pode ser chamada de função de Heaviside ou também função degrau unitário. O C de T, da seguinte forma, o C de T é igual a zero para T menor que C, e é 1 para T maior ou igual que C. Então está aqui o gráfico dela. De 0 até chegar em C, ela fica no zero. Quando chega em C, para T maior ou igual, por isso que ficou bola aberta aqui embaixo, bola fechada em cima, certo? Para T maior ou igual que C, aí ela é igual a 1. É um degrau, né? Parece um degrau de uma escada, por isso mesmo que ela tem esse nome de função degrau unitário ou função de Heaviside. Tá? Em homenagem a Oliver Heaviside, que era um engenheiro eletricista, formado em engenharia elétrica na Inglaterra, virada do século XX, né? Ali entre 1875 e 1925 ele viveu nessa faixa. E ele foi que adaptou todo o estudo de transformada de Laplace para ficar dessa forma que a gente estuda hoje, aplicando L dos dois lados, de equação diferencial, distribui essa metodologia toda da transformada de Laplace, foi ele que estabeleceu pela primeira vez. Então ele é homenageado aqui, colocaram o nome dele nessa função. Bom, para que a gente vai usar muito isso aqui? Porque existem equações diferenciais que estão sob a ação de funções descontínuas. Tá? Por exemplo, na análise do fluxo de corrente em circuitos elétricos, nas vibrações de sistemas mecânicos, em todas essas situações aparece. Por quê? Vamos colocar aqui na lousa, só para te dar um exemplo. Ó. Então, nós já estamos aqui na seção, nós já estamos falando aqui hoje de função de Heaviside, né? Função de Heaviside, que no livro já é seção 6.3. 6.3 e 6.4, as duas ele fica falando de função de Heaviside, né? Ou função degrau unitário. Então, essa função de Heaviside, vou te dar um exemplo aqui de aplicação. Por exemplo, o cara tem lá um circuito RLC, e a equação do circuito RLC é AY duas linhas, AY duas linhas, mais BY', mais CY, e a gente estudou que isso aqui tem a ver com resistência, capacitar, eu não lembro mais qual é qual, está lá na nota de aula 3, né? Mas eu nem vou abrir de novo, não precisa. Isso aqui tem a ver com as características de resistência, capacitância e indutância do circuito RLC. Né? Só que aí depois do sinal de igual, o termo que aparece depois do sinal de igual, tem a ver com a força eletromotriz. Então, se eu coloco zero, significa que não tem DDP no circuito. É só um circuito que no tempo zero tinha lá uma carga nas placas do capacitor, fechou a chave, o circuito começa a rodar, aqui tem uma resistência, aqui tem um indutor, estou fazendo meio mal feito, mas tudo bem, e aí acabou, não tem bateria. Agora, se o sujeito tira isso aqui e coloca aqui, tira esse zero e coloca aqui, sei lá, um seno de 2T, já tem uma bateria que está fornecendo uma voltagem de acordo com a função seno de 2T, está fornecendo uma voltagem lá, tá? Agora, beleza, contínua. Agora, vamos supor que a voltagem que estiver sendo fornecida no circuito, ela não for contínua desse jeito. Vamos supor que é um circuito que está parado e, de repente, alguém vai lá e fecha uma chave. E ele passa a ter uma voltagem constante até. De repente, até constante. Ou que nem um seno, mas no princípio não tinha essa voltagem que nem o seno. Estava aqui uma chavezinha aberta. Aí o cara vai lá e fecha a chave. No momento, então quer dizer, nos primeiros 10 segundos estava aberto aqui. Então não tem nada. Aí na hora que fecha, passa a ter. Então quer dizer, aí vai ter um negócio assim, ó, para descrever a sua... Quer dizer, aí o que você vai fazer? Você vai ter que escrever isso aqui na sua equação diferencial. Isso aqui é igual a... Aí abre uma chaves, 0 para T menor do que 10 segundos e, sei lá, 5 volts para T maior ou igual
que 5, que 10 segundos. Que 10 segundos. Aí, beleza. Ah, tá, ficou linda a minha equação. Taca L dos dois lados. Aí L do lado esquerdo, beleza, e L dessa chave aqui com duas linhas, como é que faz? Então, quer dizer, a gente precisa ver isso aqui com calma, porque vai ter circuito que vai acontecer assim, né? Que você vai ter a equação diferencial vai estar aqui do lado direito, sob a ação de uma função descontínua. E aí, como que acontece? Como é que eu vou fazer? Só um exemplo isso aqui, né? Quer dizer, esse é um exemplo de uma equação diferencial sob a ação de uma função descontínua. Essa aqui seria digamos assim, o G de T, sei lá, dá um nome para ela. O G de T que está aparecendo aqui do lado de cá. É esse negócio, mas é totalmente descontínuo, tem um gráfico mais ou menos assim. E aí, como é que faz? Então, o que ele está dizendo aqui, equações diferenciais sobre a ação de funções contínuas aparecem com frequência no fluxo de corrente, nas vibrações de sistemas mecânicos. Portanto, precisamos tratar de maneira efetiva as funções com saltos, com degrau. Em particular, precisamos de uma notação eficiente para tais funções. Isso é conseguido com a introdução de uma função chamada função degrau unitário, função de Heaviside, certo? Cuja definição é essa aqui que eu acabei de explicar para vocês, tá? Esse aqui é o gráfico de UC de T. Olha só que interessante, você pode... Ah, mas só tem degrau de escada subindo? Não pode ter um degrau que o cara está descendo o degrau? Pode também. Ó. Esse aqui seria o gráfico de 1 menos o C de T. 1 menos o C de T fica um degrau descendo, né? A única diferença é que a bola aberta, em vez de ficar aqui em cima, perdão, a bola fechada, em vez de ficar aqui em cima, aí bola fechada fica embaixo, né? Porque se você fizer 1 menos essa função, 1 menos vai dar 1 até chegar aqui, porque aqui, deixa eu ver aqui, o desenho original tá bola aberta aqui, né? Então, 1 menos 0 é. Quando chega aqui, já nesse ponto C, já é 1 menos 1, que dá 0 aqui no ponto C. Por isso que a bola fechada ficou aqui embaixo, tá certo? E bola aberta em cima, tá? Mas fez um degrau que está descendo. Bom, para você fazer transformada é integral, né? Então, para integral, o valor da função num ponto só é irrelevante, né? A integral, essa da transformada, o que interessa não é o valor da função num ponto só. Bom, primeira coisa que ele vai fazer aqui, qual que é a transformada de Laplace de UC de T? Então já vamos calcular ali logo de cara. Antes, deixa eu ver a opinião popular. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão acompanhando aí? Tá de boa ou não? Todo mundo entendendo? Todo mundo ouvindo? Aê! Agora sim, agora eu já peguei mais confiança. Agora eu já peguei mais força moral aqui para continuar. Então, primeira coisa, cálculo da transformada de Laplace da função de Heaviside. L de UC de T. UC de T. Como é que eu calculo isso aqui? Isso aqui igual a quanto? Então, vamos lá. Deixa eu só botar aqui um sublinhado aqui. Bom, o que a gente sabe da transformada de Laplace, só para lembrar, né, aqueles alunos que já esqueceram, mas eu espero que ninguém tenha esquecido, a transformada de Laplace de uma função f de t, o que a gente aprendeu foi que é uma integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, f de t, dt. Tá lá. Que é a mesma coisa que traduzindo um limite. Limite para atender a infinito, integral imprópria, né? Integral de 0 até azão, elevado a menos st, f de t, dt. Tá lá, ponto final. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte. Nós temos agora esse UC de t. Né? O que é o UC de t? UC de t é igual, a gente já viu ali, 0 para todo t menor do que c, e 1, né? E 1 para t maior ou igual que c. Essa que é a função de Heaviside. Então, então vamos lá, se eu for calcular transformada de Laplace de UC de t, eu vou calcular a integral, UC de t, eu vou calcular a integral de 0 até infinito dessa função. Vai ficar integral de 0 até infinito, elevado a menos st, UC de t, dt. Bom,
aí você vai falar, bom, que é a mesma coisa que converter no limite? Sim, a parte do limite tudo bem. De A até infinito, de limite para A tendendo a infinito, integral de 0 até A, 0 até Azão, E elevado a menos ST, o C de T. Tá lá, dt. Agora, o problema é o seguinte, essa função, até chegar no Czinho, ela é zero. Então, quer dizer, se eu for fazer a integral disso aqui, todo mundo concorda comigo que se eu for fazer a integral de uma função como essa aqui, todo esse trecho aqui de 0 até C é a integral de zero, que é zero. Né? Nem precisa ser calculado, você já começa a integral em C. Né? Então já dá para a gente fazer uma alteração aqui nessa conta. Ela já vai ficar assim, ó, igual a limite para atender no infinito. Integral, em vez de começar em zero, já começa no C. Integral de C, integral de C até Azão, E elevado a menos ST. Aí que tá. Aí vamos lá. De 0 até C eu já joguei fora, porque a função é zero. E de C até onde for, Azão, a função vale 1. Então fica assim, né? Vezes 1 dt. Certo? Claro que você está considerando já um Azão para frente daqui, né? Por que você pode considerar isso? Porque A vai tender a infinito no final. Tá? Bom, então olha só. Igual limite para atender no infinito, integral de C até Azão, E vezes 1 é E. E elevado a menos ST dt. Bom, quanto que dá uma integral dessa? Cálculo 1, todo mundo já sabe. Limite para atender no infinito. Integral da exponencial vai dar E elevado a menos ST dividido por menos S. De quanto até quanto? De C até Azão. De C até Azão. Então fica assim, limite para Azão tendendo ao infinito, abre colchetes, E elevado a menos S Azão sobre menos S, menos E elevado a menos SC sobre menos S. Ok. Bom, é claro que o limite, que agora terminei de fazer a conta, resta só passar o limite, né? E é claro que o limite vai pegar só nesse primeiro termo, porque aqui que está o Azão, aqui não tem Azão. Então vai ficar assim, isso aqui é igual limite para Azão tendendo ao infinito do primeiro termo, E elevado a menos S Azão sobre menos S. Menos com menos é mais. Esse aqui já nem precisa colocar mais colchete, o limite não atua nele. E elevado a menos SC dividido por S. Eu já peguei esse menos com menos aqui, já juntei. Tá bom, professor, e o que acontece quando eu mando, então, A tendendo infinito? Bom, tudo vai depender aqui do seu Szinho, né? O Szinho. Como é que vai ficar esse S aí? Esse S, se ele for positivo, aí o A está tendendo infinito, o S é positivo, com esse menos aqui vem para o denominador, 1 sobre infinito, 0. Convergiu. Porém, se o S for negativo, já não dá. Você entendeu? Então, porque S negativo, menos com menos é mais. Aí isso aqui fica no numerador e explode para infinito, diverge. Né? Então, quer dizer, se S for menor do que 0, você vai falar, mas e S igual a 0? S igual a 0 já está fora porque tem S no denominador. S não pode ser 0. Então, ou é menor ou é maior. Se for menor, S negativo, ferrou, porque menos com menos dá mais, isso aqui explode para infinito, diverge. Então, S tem que ser negativo. E quando S é negativo, S tem que ser positivo. E quando S é positivo, isso aqui vai para denominador, 1 sobre infinito, 0. Sobra só esse termo. E
elevado a menos SC dividido por menos S, quando S é maior que zero. Esse é o resultado da transformada de Laplace da função de Heaviside. Então, vamos destacar aqui. Então, portanto, a transformada de Laplace da função de Heaviside, o C de t é igual, acabou, e elevado a menos SC dividido por menos S, vírgula, S maior que zero. Observe que isso aqui é uma linha da tabela. Se você prestar atenção aqui, ó. Se você prestar atenção aqui na tabela, cadê? Aqui. Se você prestar atenção aqui, é essa aqui, ó, 12. Transformada de Laplace de UC de t elevado a menos CS, que é a mesma coisa que esse SC que eu escrevi aqui, dividido por... Ah, não, peraí, eu cometi um erro aqui, não é menos... Não sei de onde eu tirei esse menos aqui não tem menos. Pô, desculpa por existir, turma. Cometi um erro aqui. Bom, o pessoal já está acostumado já com as vergonhas que eu passo, né? Então tá aqui. Olha só, aqui é S. Desculpa, turma. Foi mal. Foi mal. Aqui eu já tinha tirado menos aqui para não me confundir. Não sei o que eu inventei de colocar um menos aqui. Talvez até o pessoal tenha falado aqui, quer ver? Às vezes alguém não. Ninguém nem ligou. Mas não tem Mas não tem aquele menos não, tá? Acabei de corrigir aqui. Transformada aqui, ó. Linha 12 elevado a menos CS dividido por S, S maior que zero, que eu expliquei aqui, né, para convergência. Bom, isso aqui também está feito, aí, ó, pessoal, essa função vai ser qualquer situação em que o resultado de uma equação depende de certas condições. Não, essa função de Heaviside, ela vai entrar na equação quando tiver alguma descontinuidade, certo? Como, por exemplo, aqui, não sei se você estava prestando atenção na hora que eu falei, você tem um circuito elétrico e ele fica desligado um tempo, sei lá, os primeiros 10 segundos ele está desligado, e aí, de repente, alguém vai lá que nem apertar o interruptor. On. Pum, fechou a chave, ligou o circuito. Então, ele dá um salto, né? Tem uma bateria ali que a chave está aberta, bateria de sei lá quantos volts, sei lá, 5 volts. Aí você chega lá e fica 10 segundos parado lá o circuito, de repente, quando dá 10 segundos, alguém vai lá e fecha a chave. Aí do zero salta para 10 volts. Certo? Então, o que acontece? Como é que você... E você tem lá a equação diferencial do circuito, que tem a resistência, tem a capacitância, tem a indutância, só que tem uma bateria de 5 volts que ficou desligada 10 segundos. E depois ficou ligada 10 segundos. Porque vamos supor que o cara desliga depois. Então, ela vai ser assim. A função que da bateria, que é a que fica do lado direito do sinal de igual, vai ser assim. 0, até chegar em t igual a 10. 5, de 10 até 20. Aí, quando chega em 20 segundos, a pessoa desliga de novo. Cai para 0 de novo. É uma função com salto, com 2 degraus, para descrever a força eletromotriz, a diferença de potencial naquele circuito RLC. Nenhuma função contínua vai descrever isso. Um circuito que ficou um pouco desligado, o cara liga a chave 10 segundos, depois desliga. Não tem função contínua para descrever isso. Tem que ser essas funções de Heaviside para descrever. Tá certo? Bom, e claro, como ela vai entrar lá na equação diferencial, é importante a gente saber calcular a transformada de Laplace dela. Por isso que eu acabei de calcular aqui. Não, tudo bem. Por isso que eu acabei de calcular aqui. Também está feito nas notas de aula. Está aqui, ó, transformada de Laplace de UC de t. Transformada de Laplace está lá. Agora, aqui eu estou explicando para os alunos o seguinte. Existe essa questão da descontinuidade, né? Inclusive no livro ele dá alguns exemplos. Eu não sei se eu... Calma aí, deixa eu pensar. Acho que eu tenho aqui um PDF do livro, quer ver? Ele dá aqui alguns exemplos. Acho que está aqui. Aqui, ó, Boyce. Deixa eu abrir aqui o CAP6 só para mostrar para vocês, quer ver? Ele dá alguns exemplos aqui. Espera aí, rapidinho. Aqui, ó. Aqui é 6.3, função degrau. Tá? Aqui seria interessante, para vocês perceberem, só para vocês perceberem como é que você pode manipular essas funções de Heaviside, né? Por exemplo, o que seria o π de t menos o 2π de t? Né? O que significa? Agora que a gente já calculou aqui a transformada, antes da gente seguir adiante com as equações diferenciais,
Vamos dar alguns exemplos aqui para o aluno ver, né? Vamos dar alguns exemplos. Então, aquele ali que ele falou é interessante. Aquele ali que ele falou é interessante. Quanto é que seria? Um exemplo aqui, ó. Exemplo. Como que ficaria a função uπ de t menos u 2π de t? Isso aqui, digamos que, como é que ele chamou ali? H de t. Imagina que a sua função h de t é igual a isso aqui. Como é que seria o gráfico disso? Então, vamos imaginar. Olha só. Olha só. Quer dizer, para ter... Como é que é a definição de função de Rietveld? Olha só que interessante. Definição de função de Rietveld está aqui, ó. Para t menor que c, ela é 0. Para t maior ou igual a c, que ela é 1. Aqui, no caso, o t é π. Então, para todo t menor que π, que também vai ser menor que 2π, tudo isso aqui dá 0. Então, até vamos colocar um valor de π aqui, ó. Π. E vamos colocar aqui um valor de 2π. Aí, até chegar no π é 0. Então, vai ficar assim, ó, o gráfico dela. Opa! Vai ficar assim. 0. Aí, é claro que aqui, a partir de π, ela vale 1. E essa aqui continua valendo 0. Porque aqui você já está maior que π, mas ainda está menor que 2π. Então, u de 2π menor que 2π está valendo 0. Passou de π, aqui passa a valer 1. 1 menos 0 é 1. Então, aqui, bola aberta, e ela salta para 1. Está fora de escala aqui, claro, né? Esse gráfico é só ilustrativo aqui, está fora de escala, não está com a escala perfeita. Então, aqui, 1. Então, a partir daqui, bola fechada, e segue valendo 1. Até chegar aqui. O que acontece quando chega aqui? Quando chega aqui, essa continua valendo 1, e essa aqui passa a valer 1, porque aí vai passar a ser maior ou igual que 2π. 1 menos 1 dá 0. Então, aqui é bola aberta, aqui bola fechada, e aqui segue adiante, valendo 0. Então, quer dizer, essa função que eu acabei de dar aqui como exemplo, que eu peguei do livro para forçar a visualização de vocês, ela tem esse aspecto mais ou menos assim, ó. É aquilo que eu falei do circuito que o cara liga um pouco a chave. O cara vem aqui, vai valendo 0, né, vai valendo 0, até chegar num certo valor. Aí, num certo valor, salta para 1, para 2, para 5, para quanto for, fica num platôzinho, depois volta para o 0 e vai embora valendo 0. Então, aqui, ó, é esse aspecto que tem essa H de t, é esse aspecto que tem. Tá certo? Bom, então, quer dizer, agora veja, se você não tivesse esse recurso aqui da função de Rietveld, seria complicado escrever isso aqui na equação diferencial. Quer dizer, uma equação diferencial que aconteceu isso aqui no circuito, é só você escrever ela assim, ó, AY, duas linhas, mais BY linha, mais CY igual a... Ao invés de você abrir uma chave de 0 a 0, para t menor que π, 1 para t entre π e 2π, e 0 para t maior ou igual que 2π. Olha o que você teria que escrever do lado direito da sua equação. E como é que calcula L disso aqui? Agora, com esse recurso aqui que a gente acabou de ver nesse exemplo, como que você faz? Em vez de escrever esse trambolho aqui, você chega aqui do lado direito e escreve o seguinte: você quer esse platôzinho aqui? Quero. Beleza. Então, sabe o que você escreve? uπ menos 2π. uπ de t menos u 2π de t. Agora você pode, inclusive, resolver por Laplace, porque você taca L aqui do lado esquerdo. Como é que vai ficar o L do lado direito? Distribui L de u de π menos L de u de 2π. Já ensinei aqui quanto é que vale a transformada do u, elevado a menos πs, dividido por s, elevado a menos 2πs dividido por s. Você até continua a resolução por Laplace, sem travar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, turma? O pessoal está acompanhando aí? Estão entendendo o que eu estou falando? Como é que melhora ali na hora de representar, sim ou não? Olha lá, beleza. Não, tudo bem, desculpa. Estou perguntando só porque a gente fica falando para a parede aqui dentro do quarto, aí
Não dá nem para saber se alguém está ligando porque você está falando. Então, olha só, outro exemplinho aqui, para vocês perderem o medo aqui da função. Olha lá, ele fez o grafiquinho ali, que nem eu. Tá vendo? Vamos ver se tem outro. Ah, aqui, ó. Esse exemplo é legal aqui para fazer a gente pensar. Você conseguiria escrever essa função aqui com função de Rives? Deixa eu ver, 254. Olha lá. Não vou botar a resposta, não. Vou só deixar o gráfico aqui, ó. Olha lá. Exemplo 2, página 254. Exemplo 2, página 254. Olha que interessante ali. Como é que a gente pega? Não vou copiar para não perder tempo, né? Como é que a gente pega uma função que é... Olha bem a definição dela. 2, aqui o gráfico. 2 para t entre 0 e 4. 5 para t entre 4 e 7. Para t entre 4 e 7, ela vale 5. Menos 1 entre 7 e 9, que é esse trecho aqui. Menos 1 entre 7 e 9. E para t maior ou igual que 9, vale 1. Agora eu quero... Deixa vocês falarem. Vamos ver como é que a gente escreve isso aí com função de Riefsel. Porque se isso aqui estiver numa equação diferencial do lado direito, travou total. Mas se eu conseguir escrever assim, ó, como uma linha de funções de Riefsel, aí eu vou calculando o Laplace de cada um pela formulinha que eu passei antes para vocês, né? Vamos ver se alguém fala alguma coisa. Vamos ver se alguém me dá uma dica. Como é que eu poderia fazer ali? Pessoal puto. Nada. Silêncio ensurdecedor. Silêncio ensurdecedor. Pessoal, olha bem. A função tem que começar valendo 2. Então eu posso escrever ela assim, ó. Olha só, pega a mãe aqui, ó. F de t igual a 2. Só que, evidentemente, se eu colocar f de t igual a 2, só parar ali a fórmula, f de t igual a 2, essa reta aqui, 2, continua para sempre. E não é assim a função. Quando chega aqui no 4, ela tem que saltar para 5. Então, como que eu faço essa passagem aqui? Alguém me dá a dica. O pessoal não está querendo digitar, tudo bem. Eu vou fazendo aqui. Bom, aí eu coloco assim, o 4 de t, quer dizer, para todo tempo menor que 4, isso aqui vai valer 0. E vai ficar só o 2. Vai dar certinho com o resultado. Né? Para todo t menor que 4, fica valendo 2. Mas quando t chega em 4, ela tem que saltar para 5. Já estou em 2. Como que eu salto para 5? Eu somo 3, a partir de 4 segundos. Então aqui eu coloco o 4 de t vezes 3. Ou posso escrever o 3 antes também. Posso escrever assim, 3 vezes o 4 de t, acho que fica mais bonito. 3 vezes o 4 de t. Ah, vou deixar assim. Se você deixar assim, como que vai ficar o gráfico da sua função? Ele vai ficar o seguinte, ele começa no 2, daí em 4 salta para 5 e vai embora para sempre. Só que você não quer que vá embora para sempre aqui em cima. Você quer que quando chegue em 7 segundos, ela caia para menos 1. Como que é o termo que eu tenho que escrever para em 7 segundos ela cair para menos 1? Vamos ver quem me dá um toque. Agora o pessoal já entendeu, agora eles vão falar. Agora eles vão falar, não é possível. Não é possível. Nada. Nada, nada, nada. Menos 6 o 7 de t. 5 menos 6 menos 1, tá certo. O 7 de t, tá correto. Vou até colocar aqui, ele tá certo. Menos 6 vezes o 7 de t. E aí, como que eu faço? Em 9 segundos, voltar para 1. E aí vai embora para sempre. Em 9 segundos, voltar para 1. Bom, você está em menos 1, né? Mais 2 vezes o 9 de t. Se eu parar a minha fórmula aqui assim, é exatamente esse gráfico, mas com essa reta aqui continuando para sempre. Que é de acordo com a fórmula, né? De acordo com a fórmula, essa última retinha aqui vai continuar para sempre. Nessa altura. Mas se você quisesse que caísse para 0, o que você faria? Você faria aqui um último termo, que não tem na resposta, mas vamos supor que ele quisesse que a partir daqui ficasse em 0. Aí você faria menos o, vamos ver quanto é que é ali, 12,
menos U 12 de T. Menos U 12 de T, para fechar. Porque aqui você está em 1, né? Aqui você está no 1. Menos 1, a partir do 12, quer dizer, menos o 12, aí a função caiu, morreu em 0. Mas esse termo aqui não é para colocar, senão vai ficar errado. Quer ver? Vamos ver a resposta do livro. Vamos ver a resposta do livro. Tá lá. 2, 3, menos 6, 2. 2, 3, menos 6, 2. Certo? Então, quer dizer, esse negócio aqui, esse negócio todo aqui, que é esse gráfico, vira isso aqui, que eu posso até calcular transformada. Se eu precisar, né? Se eu quiser calcular a transformada de Laplace de f de t, vai ficar transformada de 2. Quanto que é transformada de 2? De cabeça, da tabela, 2 sobre s, mais 3 vezes a transformada de U4. Quanto que é transformada de U4? E elevado a menos 4s, dividido por s, menos 6 transformada de U7. 6 vezes e elevado a menos 7s, dividido por s, mais 2 vezes U9 e elevado a menos 9s, dividido por s. Tá? Então, quer dizer, tá aqui, ó. Tá aqui, até já calculei a transformada de Laplace. Bom, esses exemplos estou discutindo aqui com vocês para vocês verem que dá para brincar direto aqui com a transformada de Laplace e tal. Eu queria falar agora dessa outra aplicação aqui dela, que é uma aplicação para descrever deslocamento de função. Só que antes de falar dessa outra aplicação, me ocorreu aqui mais um exemplo legal para trabalhar com vocês, só para fechar essa questão dos exemplos. Ó. Esse exemplo aqui é meu mesmo. Exemplo. Imagina que eu queira representar um LED ou uma lâmpada de árvore de Natal. Então, como é que seria a lâmpada de árvore de Natal? Ela fica piscando a uma velocidade constante. Então, passa corrente durante 1 segundo, não passa corrente. Passa corrente, não passa corrente, porque apaga tudo, acende. Apaga tudo, acende. Então, quer dizer, se eu for fazer uma função para representar isso, o gráfico dessa função ficaria mais ou menos assim, né? Cadê? A gente coloca aqui, olha só. Coloca para cá. E aí, vamos dizer, está apagado. Aí, vamos dizer que seja a cada 1 segundo. Aí, em 1 segundo, acende, vem para cá. Aí vai. Aí, bola aberta aqui. Bola fechada. Outro. Aqui, ó. Olha aqui, turma. Aqui. Aqui é bola aberta também. 3, aí sobe aqui. Quer dizer, como que a gente poderia fazer isso aqui para colocar numa equação diferencial do lado direito? Essa brincadeira aqui. Olha só. Vocês estão entendendo como é que fica? E vai embora. E assim vai. Aí sobe aqui, tá, vai embora. Quer dizer, como é que eu faço isso aqui? 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha só que interessante. Dá para usar a função de Hifshide? Dá. Eu vou pensar o seguinte, ela começa em 0, quando chega em 1 segundo, ela vale 1. Então, a função, vamos chamar de f de t. Essa função f de t começaria com U1 de t. Quer dizer, ficou 0 aqui, em 1 subiu. Só que aí vai para sempre, se você deixar assim. E eu quero, quando chegue em 2, ela volte para o 0. Então, menos o 2 de t. Mas quando chega em 3, eu quero que ela volte para 1. Digamos que a altura aqui é 1. Né? A altura aqui é 1. O desenho ficou meio ruim, né? Mas tudo bem. Então, aqui, mais o 3 de t, menos o 4 de t, porque no 4 tem que voltar para 0, mais o 5. O pessoal já entendeu. Menos reticências. Então, dá para escrever como um somatório, né? Como é que ficaria esse somatório? Somatório
de n igual, vamos dizer, de 1 até infinito, menos 1 elevado a n mais 1, para alternar o sinal, o n de t, certo? Então, quer dizer, essa função aqui da árvore de Natal, zero, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. É esse somatório aqui. Tá certo? Somatório menos 1 elevado a n mais 1, o n de t. Menos 1 ao quadrado, vezes o 1, menos 1 ao cubo, vezes o 2, menos 1 à quarta, vezes o 3, e assim por diante. Tá? Todo mundo entendeu esse exemplinho aí? Todo mundo entendeu? Vamos ver se o pessoal tá aí. Tá, beleza. Desculpa estar enchendo o saco de vocês, que eu quero só ver a reação popular. Deixa eu mostrar agora, vamos continuar então a nota de aula, antes que vocês fiquem putos. Aqui, ó. Vou continuar aqui. Eu já estou comentando aqui até para o cara ver um exercício depois. Mas depois vocês veem esse exercício aqui. Primeiro, vamos ver isso que eu estou pedindo aqui. Ó. Expresse a função abaixo em termos da UC. Olha essa função aqui. G de t igual t quadrado para t entre 0 e 2. E depois 1 para t maior ou igual que 2. Olha a situação. Tá? Deixa eu escrever aqui. Imagina aqui, ó. Imagina que eu tenho essa situação. Eu tenho aqui um outro exemplo, né, para a gente treinar. Tem a função g de t, que é igual a t ao quadrado, se t for entre 0 e 2, 0 menor ou igual a t menor que 2, e vale 1 a função se t for maior ou igual que 2. Então, quer dizer, vamos arriscar aqui esboçar esse gráfico. Se a gente for esboçar esse gráfico, t ao quadrado é uma parábola. Até 2, ela vai até 4. Digamos que aqui seja 4. Então, ela sai aqui do zero, né? Faz assim. E quando chega aqui, aí ela vai voltar para o 1. Digamos que o 1 esteja aqui. Bola fechada e vai embora. E aqui bola aberta. Quer dizer, como é que a gente pode representar isso aqui como uma função de Rives? É um desafiozinho, né? Então, o que a gente pode? Vamos ver. Olha só que interessante isso aqui. Até g de t tem que começar com um t ao quadrado, porque ela começa aqui valendo t ao quadrado. Mas aí eu posso pensar o seguinte, bom, quando chega em t igual a 2, aí eu vou tirar o t quadrado, então eu faço menos t quadrado quando o tempo é 2, e ao mesmo tempo que eu tirei o t quadrado, eu acrescento a função constante 1, porque a partir de 2 ela tem que valer 1. Então, mais 1 vezes o 2 de t. Então, uma função assim, ó, descontínua também, ó a descontinuidade aqui. Tá vendo? O corte aqui, o salto. E seccionalmente contínua por partes. Essa função vai virar, se a gente colocar o 2 em evidência, vira t quadrado, dá para botar até o menos em evidência, menos o 2 de t, abre colchetes, quem ficou para dentro? T quadrado, e o menos 1, né? Menos com menos vai virar mais. T quadrado menos 1. Tá? Tá aí. Essa aqui mais um exemplinho para vocês pensarem. Estou dando vários exemplos de aplicação da função de Rives. Olha lá. T quadrado menos o 2 de t, t quadrado menos 1. Tá? Aqui, aquele que eu tinha comentado com vocês, está aqui, ó. Só que aqui eu fiz um pouco diferente, ó. Nesse meu aqui, começou no 0, foi para o 1. 0, 1, 0, 1. Esse que eu deixei aqui na nota de aula, começou no 1. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Aí a fórmula mudou um pouquinho, ó, tem um mais aqui fora. Tá? Você poderia também começar em 0, o somatório. Quer dizer, não é um jeito único que tem de escrever, né? Tem vários jeitos de você escrever isso aqui, mas enfim, você percebe que a função é um pouco diferente, a fórmula ficou um pouco diferente. Bom, professor, e essa questão do deslocamento? A questão do deslocamento é o seguinte. Eu vou até encerrar aqui.